Bom dia, feliz quarta-feira para você, para mim, para todos nós. Meu nome é Sávia Alves, sou psicoterapeuta sistêmica e esse é mais um Diário Estoico. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a esse momento de internalização, espiritualidade, de autorreflexão, de crescimento para dentro de nós mesmos, com o auxílio de livros, de autores, de pensamentos, de palavras, porque as palavras dominam a nossa vida. Hoje eu tô vindo às 8 porque ontem eu fui dormir tarde, estava muito cansada, esqueci de colocar o celular para carregar. Acordei de madrugada, aí que eu fui colocar, e agora que ele terminou de carregar. Então, por isso que hoje estamos num horário atípico, mas o horário real vai ser 6 horas da manhã agora. Antes era 6h30, agora vai passar para 6, certo? Mas, de qualquer forma, no Instagram fica gravado, no feed, essas lives, No YouTube também tô colocando, só no TikTok que ainda não sei como salvar as lives para deixar lá. Mas se você que tá no TikTok quiser ver as lives depois, seja muito bem-vindo ao Instagram, ao YouTube, é só colocar savia.terapeuta e você me acha. E no Instagram também tem mais da minha vida pessoal, dos meus pedais radicais, como que funcionam as coisas, as chuvas que eu pego, as reflexões. Mas é isso. E hoje é o 24º dia de Diário Estoico, Então temos 23 lives para trás desde o dia 1º de janeiro. Mas vamos começar com o nosso momento, vamos começar com a nossa oração diária. Primeiro eu vou tomar meu café. Você já tomou seu café? Gente, vocês que estão acompanhando a live todos os dias, me contam o que vocês estão achando, como é que tá sendo pra vocês esse momento, Já deixa seu like também, já peço com gratidão, deixe seu like, mande essa live pra alguém que você gosta. Avisa que todos os dias às 6 estaremos aqui com esse crescimento, unidos, juntos, criando essa energia de movimento pra frente, pra cima, pra dentro também, pra gente mudar o mundo, a partir do nosso mundo interior. Então vamos começar com a nossa oração. Se você puder, nesse momento eu sugiro que feche os olhos, que relaxe o seu pensamento, que eleve a sua frequência até Deus, Convide Deus para estar com você nesse momento, aqui conosco nesse momento. Que a frequência de energia dele chegue até nós e que a gente sinta toda a potência de energia da vida, de bom ânimo, de prazer, no existir, nos desafios diários, encontrar prazer nesse crescimento, que é um processo lento, mas acontece, E é bem bonito de se ver. Então, vamos lá para a nossa oração, feche seus olhos, respire fundo, solta devagar, relaxa, tá tudo bem, tá tudo em paz. Vamos lá. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. Não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos enchas meu espírito, que todos quantos a mim se achegarem sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas. Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos confiar, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos. E hoje a mensagenzinha daqui é exatamente um pouco sobre isso. Fala o seguinte: não alimente pensamentos negativos durante as suas orações. A oração, aquela conversa diária, a cada instante que a gente tem que ter com Deus, Vamos só não alimentar pensamentos negativos, sentimentos negativos, Somente os positivos é que dão resultado.
Eu discordo um pouco nessa parte, porque todos dão resultados. E geralmente os negativos dão um resultado mais rápido. Porque quando você sabe o que você não quer, você não coloca dúvida naquilo. Você simplesmente rejeita. Só que o não, ele é desconsiderado nessa linguagem universal. Então, o que você pensou, o que você sentiu de negativo, você atrai. Por quê? Porque você não colocou dúvida ali. E porque você visualizou, você sentiu, você criou. Então, geralmente, quando o ser humano reclama, ele atrai para si essa reclamação, porque ele está duplamente chamando aquilo. Ele está reclamando, rechamando, né? Então, por isso que é importante a gente ter pensamento positivo nas nossas orações, pensar somente o que a gente quer para atrair isso, né? Afirme agora: Deus está me ouvindo, Ele está providenciando a resposta certa para o pedido que lhe fiz. E aí eu questiono aqui, o que você está pedindo? Independente do que seja, peça o que você quer. E com gratidão pelo que se quer, né? Peça e agradeça momentaneamente, espontaneamente, simultaneamente por aquilo, como se você já tivesse recebido aquilo que você quer. Esse é o verdadeiro segredo, né? Você orar, falar com Deus, agradecendo pelo que você quer, visualizando, sentindo no seu coração o que você quer receber. É assim que a gente cocria. Isso funciona para as coisas que não queremos também, porque atraímos elas, né? Quando você fala, eu não quero tal coisa, com essa intensidade, com intenção, com potência, com força e sem dúvida de que você não quer aquilo, você acaba manifestando aquilo em algum momento da sua existência. Porque a palavra tem poder, muito poder. E a palavra visualizada aqui na mente e sentida no coração, gente, é instantâneo. Cria mesmo, não tem jeito. Infelizmente, a gente vive numa cultura onde o negativo ele é muito mais incentivado do que o positivo, né? E aí acabam as pessoas criando realidades completamente opostas ao que querem, por pura ignorância, né? Falta de esclarecimento sobre essa linguagem universal, né? Sobre essa linguagem que cria, a linguagem poderosa, né? Que entra nos nossos ouvidos, nos nossos olhos também. É muito importante estar em vigilância com isso, porque palavras são frequências, palavras têm poder, palavras regem o nosso corpo também, que é líquido, né? Que é água, que tem energia em movimento. Então, a vibração daquela palavra, a vibração que ela causa quando se pensa nela, reverbera no corpo inteiro e, consequentemente, na realidade exterior. Certo? Então, vamos pedir o que queremos, né? E o que queremos, afinal de contas. Fica aí essa reflexão para o dia de hoje. E vamos lá para o Diário Estoico, dia 24 de janeiro, e o título é Buscar uma compreensão profunda. A passagem hoje, mais uma vez, é de Marco Aurélio, do livro Meditações, né, que ele escreve para ele mesmo. É um momento dele de autorreflexão, de autoanálise, um diário dele, né, de estudo sobre si mesmo. Ele é admirável por isso, né? E ele diz assim: com rústico, aprendi a ler atentamente e a não me satisfazer com uma compreensão aproximada do todo, e a não concordar depressa demais com aqueles que têm muito a dizer alguma coisa. Então ele está falando sobre se aprofundar, sair da superfície das palavras e chegar ao coração, chegar à essência do que aquelas palavras querem dizer, né? Não basta você simplesmente ler correndo, devorei um livro hoje, mas o que ele te ensinou? Não sei, porque só li tão rápido. Então vamos aprofundar nas coisas, começando pelos ensinamentos, né? Porque hoje está tudo tão superficial, as relações superficiais, o ser humano está tão superficial, ninguém quer olhar para dentro de si, fazer essas reflexões, né? Crescer para dentro, expandir esse universo vasto do nosso coração, da nossa mente. Então vamos começar a treinar essa profundidade através desses ensinamentos, através das palavras, né? Igual Marco Aurélio está fazendo aqui. E aí o Diário Estoico fala: o primeiro livro das meditações de Marco Aurélio começa com uma lista de agradecimentos, né? Então, assim, já tem uma lição aqui pra gente. Comece agradecendo, né? Que mais uma vez casou com a mensagem desse livro de reflexões e orações.
né? Vamos agradecer primeiramente. Vamos orar agradecendo, vamos escrever agradecendo, né? E outra coisa aqui que eu falo sempre também é que eu passo, né? Eu aplico na minha vida e passo para os meus clientes tenha um caderno terapêutico, né? Porque é um caderno que você escreve sobre si, que você faz as orações ali escrita, você manifesta as palavras. E isso é muito poderoso também. Ele agradece uma por uma as principais influências em sua vida. Uma dessas pessoas é Quinto Júnior Rústico, um professor que desenvolveu em seu aluno um amor pela clareza e pela compreensão profundas. Um desejo de não parar na superfície quando se trata de aprendizado. Então aqui, o aprendizado que ele tem aqui é espiritual e que ele leva para a matéria também. E ele realmente se aprofunda em espírito. Foi também por meio de Rústico que Marco Aurélio foi apresentado a Epicteto. Na verdade, Rústico emprestou ao aluno seu exemplar das palestras de Epicteto. Marco Aurélio claramente não ficou satisfeito em apenas entender a ideia básica dessas palestras. Nem as aceitou simplesmente por recomendação de seu professor. Paul Johnson gracejou uma vez que Edmund Wilson lia livros como se a vida do autor estivesse em julgamento. O que é ler como se a vida do autor estivesse em julgamento? Né? Julgamento é algo imparcial. Então você tem que estar neutro para ler aquelas ideias e entender a essência por trás da ideia também. É ler de forma imparcial, o que essa pessoa está querendo me dizer? Por todas as perspectivas, né? Fazer uma análise holística de todas as perspectivas daquela ideia. Foi assim que Marco Aurélio leu Epicteto. E quando as lições se mostraram satisfatórias, ele as absorveu. Então aqui, quando ele fala isso, e quando as lições se mostraram satisfatórias e ele absorveu, elas se tornaram parte de seu DNA. Isso aqui me lembra muito Hélio Couto falando de onda, de arquétipos, né? Da informação estar contida numa onda. E quando você capta a energia daquela onda, aquele arquétipo profundamente, automaticamente você se torna ele, né? Você compreende a motivação daquela ideia. E aí você introduz na sua vida de forma natural, né? Não é... Faz um download realmente. E foi isso que aconteceu com Marco Aurélio lendo Epicteto, né? Ele buscou tanta profundidade, entendeu, absorveu e se tornou aquilo, né? E continua assim, ele a citou extensamente ao longo da vida, encontrando clareza e força reais em suas palavras, mesmo em meio ao luxo e ao poder imensos que viria a possuir. Então, quando ele fala, ele a citou extensamente ao longo da vida, é porque ele viveu aquela ideia ao longo da vida, né? Ele mesmo já era a própria citação das ideias de Epicteto. Cada ação de Marco Aurélio era uma citação. E esse é o tipo de leitura e estudos profundos que precisamos cultivar. Razão porque estamos lendo apenas uma página por vez, uma página por dia, em vez de um capítulo de cada vez, para que possamos ter tempo de ler com atenção e profundidade. Ou seja, para a gente refletir o dia inteiro sobre essa mensagem que foi passada. A importância de alcançar a essência das palavras. O que o autor estava querendo sentir e transmitir com aquelas palavras. Fazer uma análise profunda daquilo. E aí a minha reflexão é compreensão arquetípica, né? Que é o que o Hélio Couto falou também, que todas as informações estão dentro de um arquétipo. Basta que acessemos esse arquétipo e a gente vai automaticamente fazer o download daquilo que ele é. Não somente ler ou copiar ações, mas encontrar a essência da ideia e colocar em ação diária, né? Praticar aquilo que você está lendo. Isso daqui aconteceu comigo muito quando eu comecei a ler a Bíblia, lá em João, que falo muito de João, né? Porque eu sou apaixonada naquele livro, que fala sobre o comportamento de Cristo. O como ele agiu como ser humano elevado das ideias aqui nessa terra. Então, quando eu li João, eu identifiquei claramente o quê? O arquétipo de Jesus, dentro das ações dele.
E aí, automaticamente, agora eu sempre tô pensando nele, né? Como ele agiria, como ele se comportaria. E realmente você destrava as ideias, a paz que eu sinto, tipo, com a compreensão de que estamos num planeta de primatas primitivos com uma frequência baixa, né? Movidos por medo, por frustrações, por raiva, vingança, traições. Você fica em paz, porque você entende que é a verdade nesse momento aqui. E como eu posso agregar sendo diferente, né? Com outro arquétipo que não é o comum aqui da Terra, no dia a dia. Foi basicamente isso que eu senti lendo João. Me deu essa força de viver as ações de Cristo. Porque se ele conseguiu, e ele veio aqui nos ensinar isso, e ele está conosco o tempo todo, então juntos nós vamos conseguir também. Por que não? Basta tentar, né? Então, assim, é um treino diário de se aperfeiçoar, e temos escrito, né, além das palavras, o comportamento espiritualizado de Cristo, que é um dos mais adequados, né, o mais adequado. E Marco Aurélio mostra o equilíbrio gigantesco com o espírito sedento que ele tinha por esclarecimento em meio a uma enorme fortuna, né? Ontem a live do Diário Estoico foi sobre a verdade sobre o dinheiro, né? O que o dinheiro traz? Ele traz coisas materiais. Então, assim, eu até falei, você pode estar lá nas Maldivas tomando champanhe mais caro e com muito conflito espiritual, muita insatisfação, né? Tanta insatisfação que às vezes você nem percebe o lugar que você tá. Você tá ali muitas vezes só pra tirar uma foto e postar no Instagram, né? Mas você não tá vivendo a essência daquele lugar. E tem gente que nunca viajou, que nunca saiu do bairro, do estado, da cidade, mas tem uma paz de espírito, tem uma satisfação. É uma pessoa tão simples, mas com um espírito apaziguado, né? Então, assim, nós que somos espíritos dentro dessa matéria física, desse corpo físico, precisamos voltar o olhar para o espírito, né, independente da matéria. E Marco Aurélio fala sobre esse equilíbrio de uma forma muito grande, porque ele era muito rico, muito poderoso e ao mesmo tempo muito buscador pela essência, pelo espírito, né? Tanto que ele tem um diário de automeditação, né, de refletir sobre si, de agradecer sobre as pessoas que influenciaram ele positivamente nessa vida, né? Então ele tá assim num alto nível de equilíbrio, financeiramente falando, poderosamente falando, né? Nível material e nível espiritual. Ele não se contentou com o raso do espírito e elevação da matéria, e nem o vice-versa. Ele tá sempre buscando. E talvez a fortuna dele, né, se deva muito a essa paz de espírito, né? Essa busca, porque tudo cresce de dentro para fora. E ele mostra isso grandiosamente, que ele buscou crescer tanto para dentro quanto para fora. Você transmite essa paz. Gratidão, que bom que a minha paz alcança vocês, que é refletido, né? Eu espero que vocês sintam mesmo a paz, o amor dentro de si, a paz, o amor de Deus fora de si também, que independente dos perrengues que vão e vêm, né, como uma maré constante, a gente tem que estar ali calmo, pacífico. Como eu vou lidar com essa situação? E ter a consciência que uma hora ela vai passar, né? O eixo desse pensamento aqui é Buda, né? Ele fala muito disso. Exatamente também esse exemplo da maré, né? Ele fala que o ser humano tem que acalmar os desejos e enxergar a vida realmente como uma maré que vai e vem sem fim. Mas não se alterar com ela, ou seja, não se alterar com o meio externo, mas encontrar a paz e o eixo, o equilíbrio aqui dentro, onde é a vida real, onde é o mundo real, a energia real, que te permite também, com essa paz, lidar com toda e qualquer situação fora. Não se empolgar exageradamente com o que é bom, né, a ponto de perder a noção, e também não focar tanto no ruim, em ficar ali se vitimizando, mas encontrar o equilíbrio, encontrar a paz, a beleza, a grandiosidade em todos os atos, em todos os fatos que são neutros. Certo? E para concluir aqui, palavras são impulsos. Palavras são impulsos, palavras têm poder. E aí, ele fala aqui, né? Eles se tornaram parte do seu DNA, né? Os ensinamentos de Epicteto no Marco Aurélio.
E fala assim, encontrando clareza e força reais em suas palavras. Olha só, ele encontrou clareza e forças reais em suas palavras. Então, palavras são impulsos, ou elas te elevam, te dão clareza, te dão força, te dão um impulso positivo de crescer, ou você vai ficar nas palavras que dão um impulso para baixo, para o abismo, né? De medo, de vingança, de frustração, de mágoa, de vitimismo. Então, escolha muito bem as palavras que entram na sua vida, as palavras que ficam na sua mente, as palavras que saem da sua boca. E as palavras que ficam no coração, porque às vezes o coração sente algo que a boca está dizendo outra coisa. Então vamos alinhar as palavras também para a gente saber o que quer, né? E aí volta lá na reflexão da oração. Ore com positividade, com palavras positivas e peça o que você quer. Simples assim. A carência nos faz enxergar amor onde não tem, do que adianta os olhos se a mente é cega. Exatamente. E enxergar com os olhos do espírito, da alma, a essência, né? Eu acho que é exatamente sobre isso a mensagem, né? Buscar uma compreensão profunda é ver além dos olhos da matéria, é botar todo esse corpo, toda essa energia que somos para sentir, para enxergar, para perceber as coisas, para perceber o mundo sutil, né? O mundo metafísico, o mundo realmente do arquétipo do universo, né? Que foi exatamente isso que aconteceu com Marco Aurélio. Ele entendeu o arquétipo do Epicteto e ele citou com ações diárias por toda a sua vida. Então, que sejamos assim, né? Que busquemos esse entendimento da alma, esse entendimento essencial, que é invisível aos olhos, né? Parece o Pequeno Príncipe, que ele fala, o essencial é invisível aos olhos, né? E realmente, e vamos enxergar com essa clareza. Hermes Trismegisto também, sim, fala muito, né? As Kybalion, as 7 leis universais. Tudo isso nos leva ao entendimento do arquétipo, do funcionamento deles no nosso dia, na vida, no universo, né? São leis pétreas, né? Imutáveis, as leis universais. Nós querendo ou não, gostando ou não, elas vão estar ali. Igualzinho, tipo a lei da gravidade, né? Mas é uma lei terrena, uma lei da Terra, a lei da gravidade. Gente, então é isso, a live de hoje, né, sobre buscar uma compreensão profunda, tente enxergar além das palavras, tente enxergar o propósito daquela ideia, questione aquela ideia, né, nada melhor para aprofundar do que questionar qual que é a intenção dessas palavras, qual que é a intenção dessa informação que está chegando até mim, né, o que motivou ela a ser gerada, construída, proliferada, divulgada. Então vamos buscar entender isso. E nessa gravidade temos mergulhados aos corruptos e corruptores. Então, isso é coisa da Terra, é essa consciência daqui, infelizmente, né? O que a gente pode fazer, inclusive para transformar fora, é se tornar puros de coração, é se tornar consciente do espírito, fortalecido mental, emocional, espiritual, para não ser corrompido, né? Para simplesmente passar por toda essa corrupção que nos cerca, por toda essa maldade, violência, tentando levar o melhor de si ao próximo, sem deixar que toda essa maldade, que essa frequência negativa chegue até o nosso coração e transforme o nosso ser, né? Que nós possamos ser um ponto de luz e de mudança nessa jornada da vida, que a gente enxerga toda essa maldade, todas as coisas que são baixas, todas as frequências negativas, e que a gente leve o diferente, ao invés de se contaminar com isso, certo? Gente, se você gostou dessa live, deixa seu like, deixa seu coraçãozinho, manda pra alguém e já avisa que todos os dias às 6 da manhã, novo horário, 6 horas da manhã, estaremos aqui diariamente lendo esse livro, né, o Diário Estoico, uma lição por dia, né, uma lição por dia para que a gente consiga aprender de forma profunda isso que está sendo dito, né? Buscamos o que motivou, né, cada um desses autores que estão sendo citados aqui, qual que era a ideia humana daquilo, né? Por que é tão tradicional, por que existe até hoje, por que ainda é divulgado, né? Por que ressoa com a gente, e por que ressoa com a gente é porque tem algo
tão humano, tão espiritualmente humano, que é atemporal. Né? Independente se foi na época de Marco Aurélio ou agora, no século XXI, a ideia continua sendo a mesma, ainda faz muito sentido. Então, há algo aqui que o nosso espírito não perdeu com o tempo. Continua sendo o nosso. Então, vamos olhar para isso, vamos buscar essas reflexões, né? O que Marco Aurélio viveu no tempo dele que nós podemos viver hoje, o que liga um tempo ao outro, né? O que não se perdeu ou o que se perdeu e precisa ser resgatado dentro de nós, dentro do nosso espírito, dentro dessa nossa consciência. Certo, gente? Então, mais uma vez, gratidão pela companhia, pela participação. Agradeço muito vocês, tem feito muito sentido para mim, para minha vida, transmitir essas mensagens, e eu espero realmente que a alegria, a paz, a reflexão, o questionamento alcance vocês diariamente e que vocês também sintam a paz, né? Não deixe o questionamento deixar a gente louco. Trabalhe a mente também para acalmar ela e sentir mais, né? Sentir a essência das coisas, a essência da energia, a essência das palavras. Né, sutilizar os nossos corpos para enxergarmos além dos olhos físicos, certo? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, ótima quarta-feira, ótimo dia de leveza, de questionamento, de profundidade, e principalmente profundidade dentro de si. Né? A gente muitas vezes quer mergulhar dentro do outro, dentro do mundo do outro, mas quão raso, quão profundo o seu espírito é. Né, que tanto de conhecimento sobre si mesmo você tem que te permite profundidade dentro da relação com você mesmo, certo? Então, um bom dia e até amanhã.